Tá, gente? Estou só aqui conjecturando, tabelando com vocês. É de 3, 5 milhões de euros para um jogador que tem multa que vale 20, 25. O dirigente do Flamengo pega e olha aquela proposta e dá risada. E tem que dar mesmo. O post de Gabigol nas redes sociais deu o que falar. O atacante, que interessa ao Corinthians, publicou uma foto na academia do centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, sendo que a representação do elenco está marcada somente para a próxima segunda-feira. Apesar do assédio dos paulistas, a diretoria do Flamengo não tem interesse em negociar o atleta, que é ídolo da torcida. Lembrando que nessa janela de transferências, o clube já perdeu 3 jogadores do tão lembrado time de 2019. O lateral esquerdo Felipe Luiz, que decidiu se aposentar, e o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Everton Ribeiro, que não renovaram contrato e vão defender outras equipes. Falando agora em chegadas, o alvo da vez é o meia Evander, revelado no Vasco. O jogador de 25 anos atualmente defende o Portland Timbers, dos Estados Unidos. Os americanos compraram o atleta por 53 milhões de reais há pouco mais de um ano e não têm interesse em vendê-lo. Apesar disso, o Flamengo vai insistir na contratação. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, classificou o Evander como um desejo antigo. Até aqui, a única contratação anunciada pelo Flamengo para 2024 foi o meio-campista Nicolas de la Cruz. Foi comprado junto ao River Plate por 80 milhões de reais. O uruguaio, de 26 anos, foi um dos destaques na campanha do título argentino do River na última temporada. Começando pelo Gabigol, o Flamengo não vai vender o Gabigol para o Corinthians, a não ser que pinte uma grande proposta em dinheiro. E quando eu digo grande, não é questão de 10, 15 milhões de euros, é muito mais do que isso. E essa postagem do Gabigol dá claros indícios de que ele quer resgatar uma espécie de carinho que teve com o torcedor do Flamengo, mostrando, ó, gente, primeiro, naqueles posts das redes sociais, né, mostrando que estava malhando, treinando em casa no período entre Natal e Ano Novo. Ali já era um claro indício de, olha, estou me preparando para voltar até aquela temporada que encheu os olhos da torcida brasileira até com chance de seleção. E agora, essa postagem, 5 dias antes, de que quer estar à disposição, que quer voltar a treinar antes do elenco, também dá claros indícios de que o Gabigol quer resgatar esse carinho com a torcida do Flamengo. Então é simples, é só somar essas postagens e as mensagens que o Gabigol deixa de querer resgatar o carinho da torcida rubro-negra com a dificuldade que o Flamengo naturalmente vai colocar no mercado. É um jogador ainda jovem, é um jogador que viveu temporadas maravilhosas no Flamengo, tem ainda um contrato que dá para imaginar que é um período médio-longo, então não tem pelo que o Flamengo se desfazer desse jogador. E a gente até comentou sobre a fala do Augusto Melo, aquele papo, nós fizemos o possível, agora depende deles. Isso não existe. Eu posso querer ter uma Ferrari. Eu mandei a proposta lá para a loja da Ferrari, depende deles. Se a minha proposta é de 50 mil reais, não vai comprar uma Ferrari. É a mesma coisa do Corinthians e o Flamengo. Não adianta o Corinthians falar que fez a proposta e depende deles, sendo que a proposta não sei de valores, tá, gente? Estou só aqui conjecturando, tabelando com vocês. É de 3, 5 milhões de euros para um jogador que tem multa que vale 20, 25. O dirigente do Flamengo pega e olha aquela proposta e dá risada. E tem que dar mesmo. Então eu entendo que, neste momento, o Gabigol não deva e não vá sair do Flamengo, a não ser que dentro dessa história o Corinthians apresente uma garantia, uma estrutura financeira, uma engenharia financeira muito forte para adquirir o jogador, ou atletas que convençam no poderio financeiro e de qualidade para o elenco do Tite, que aí sim o Flamengo possa abrir mão. Como eu acho que isso não vai acontecer nesse curto espaço de tempo, o Gabigol segue no Flamengo e tem tudo para resgatar o carinho da torcida rubro-negra e resgatar a confiança com o técnico Tite. Do local. Então a gente vê muitos jogadores locais, os clubes tendo paciência com eles. Principalmente quando você fala de Corinthians, Flamengo, esses times de muita massa, surge um jogador na base que está mais ou menos bem contra um que veio de fora, que está mais ou menos ruim, pronto. Já se cria um clima ruim para o estrangeiro. E aí chegou num ponto que você mencionou aqui, o próprio jogador não quer ficar mais. Agora, dentro do campo, parte técnica, eu não sei como que o Thiago Maia está fisicamente, clinicamente. A gente vai falar do Alário também, do Lucas Alário, que vem de uma operação de joelho, mas o caso do Thiago Maia,
Ele, inclusive, joga a final da Copa do Brasil contra o Corinthians pelo Flamengo, e isso eu conversei com o Dorival Júnior, sem condições, sem muitas condições. E isso é prejudicial contra um jogador que é mais jovem, é um jogador que não deram tempo para ele. Para mim, eu acho um erro e que o Mano deveria interferir nessa situação. Mas por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente falou aqui, você falou, o próprio jogador já deixa aí para eu tentar ser feliz em outro lugar. Então, assim, eu acho que falta gestão nessa questão e o Palmeiras é mestre nisso. Sim, de esperar, né, o jogador desenvolver, né? Já demonstrou, um por conta da justiça, que foi Scarpa, e 3 que mudaram de posição, Danilo, Zé Rafael e até o Gabriel Menino. O próprio Rony, Veiga, todos tiveram paciência. Soube trabalhar esses jogadores e olha aí o que é o Palmeiras hoje, né? Porque a grande questão, Mari, eu acho que tem isso de expectativa, né? O Fausto Vera, quando ele é contratado, algumas aparições dele importantes, mas o jogador, às vezes, ele demora um tempo, né? Às vezes não é necessariamente uma temporada, e olha que foi a temporada do Corinthians para talvez fazer uma exigência de excelência de algum jogador. Eu acho que, assim, se for pro Flamengo, acho que é um bom negócio, não sei como está a questão do Thiago Maia, um certo desgaste com a torcida, mas pro Fausto Vera, talvez pode deixar a sensação de que talvez se tivesse um pouco mais de tempo, né? E o contexto influencia muito, né? Muito. O contexto em que esses jogadores foram inseridos na temporada passada, a gente viu o próprio Rojas, que chega também com muita expectativa, que faz uma ótima estreia, e aí depois as coisas não acontecem, também acaba ficando um pouco, tem a lesão, aí trata, aí não consegue voltar, e agora também essa questão dos salários atrasados, né? Direitos de imagem atrasados. Então, eu acho que o contexto ele precisa ser analisado. O Corinthians ele inicia a temporada com um treinador experiente, um treinador com muita capacidade de montar elenco, de entender a dinâmica do clube, de entender ali setores, porque o Corinthians ele fez, né? Ele dispensou muito jogador, não renovou com muito jogador. Então, eu acho que a gente fala tanto do Thiago Maia há tanto tempo, né? Ele é novo ainda, 26 anos. 26 anos, né? Ele é muito novo ainda, assim. Então, eu acho que, no sentido de quem ganha ou quem perde, eu vejo algo muito parecido. Aqui, o Thiago Maia com muito mais experiência, né? E muito mais acostumado, não só com o calendário, mas com pressão de time, de torcida, mudança de treinador também. É um jogador que passou por isso. Mas eu acho que o momento dos dois ali não é muito diferente, né? De desempenho. O Thiago já conquistou mais coisas, já teve uma melhor fase. Então, eu não vejo alguém perdendo ou alguém ganhando. Talvez por isso que entendem ali que talvez seja uma troca justa. Acho que passa muito até pelos ares, né? Mudança de ares para os dois jogadores. Às vezes você queima, Mari, lá dentro, na questão de diretoria, e quem faz os scouts e quem procura esses jogadores para oferecer para o clube, você cria um ambiente de instabilidade dentro do grupo. Por quê? Porque ele foi analisado para ser contratado. E aí, assim como tem o treinador que quer dar assinatura no trabalho, né, quer fazer aquele trabalho autoral, também tem o dirigente que mudou, é do dirigente anterior, é do presidente anterior, eu não quero, não vou ficar... Quer dizer, então tudo isso é muito, assim, é muito prejudicial para os clubes grandes, porque envolve dinheiro, você tem que pagar multa para o jogador, ou seja, e não estamos falando do Flamengo, que hoje está com grana sobrando, ou o próprio Palmeiras, estamos falando de um Corinthians que está ajustadinho ali nas contas, né? Agora, pensando também do lado do Flamengo, porque, assim, impressionante como o Pulgar, claro, por toda a qualidade dele, ele morde aquela posição ali, né, de ser o cara defensor ou aquela barreira ali no meio de campo do Flamengo e não dá espaço para mais ninguém, né? Sim. Porque, assim, o próprio Alan teve lesões e, enfim, mas também ainda não conseguiu se firmar no Flamengo. O Thiago Maia vai perdendo espaço, então o Tite também talvez busque no Fausto Vera alguém que possa dar uma saída também, uma qualidade para esse time do Flamengo. Porque é impressionante como o Pulgar ali, ele virou um que não mexe no Pulgar. E aí o Thiago Maia vira uma peça que pode ser trocada. Ele virou peça única, né, no Pulgar. Porque quando ele sai, ele já ficou fora de partidas, o Flamengo sentiu muito. E a gente falou muito na temporada sobre a ausência de Danilo e Scarpa. O Flamengo sofreu muito sem o João Gomes também. Muito. Muito, porque ali realmente ficou um setor exposto que ninguém conseguiu interromper a maneira como o João conseguia, né? Era ele quem dava essa proteção para o Flamengo conseguir jogar com aqueles 4 jogadores incríveis de frente. Então, o Flamengo não conseguiu essa peça de reposição ali, né? Na individualidade do João Gomes. E aí o Pulgar, ele chega também, ele se adapta muito rápido. Eu acho que isso chama atenção, né? O jogador, quando ele vem de fora e ele se adapta rápido, fica uma coisa de, nossa, então nem tira, porque deu muito certo. Então, acho que o Thiago, ele
também foi deslocado para diferentes setores nessa troca de mecanismo, de treinadores, de trabalho do Flamengo. E aí talvez agora realmente seja o momento de mudar um pouco, né? A gente tem falado aí desses ciclos que se encerram, talvez possa ser o dele também. Mas nesse mercado do Flamengo, Silas, a gente tem visto... O Flamengo, ele é aquele negócio do gelo no sangue lá, de ter calma, enfim. O torcedor, alguns podem ficar um pouco impacientes. Até mesmo o De La Cruz foi uma certa novela. Agora a gente vê um pouco disso com o Léo Ortiz. Vários nomes são pincelados, aparecem ali no Flamengo, mas não necessariamente eles são resolvidos muito rápido, né? Parece que as coisas levam um certo tempo. O Flamengo, por toda a sua força, ele devia resolver as coisas mais rápido, do tipo, para mim, setor defensivo, precisa resolver lateral, precisa ver, o Vinha também foi, enfim, ventilado, aí fica nesse vamos ver, enfim. Tem um De La Cruz, vai resolver com o Bruno Henrique, Gabigol, ao que tudo indica, fica, Pedro, Arrascaeta, liberou o Everton Ribeiro, De La Cruz contratado, mas a parte de trás precisa de um certo cuidado também, né? E está se falando no Léo Ortiz, né? É ex-companheiro do Fabrício Bruno, fizeram uma boa dupla lá no Red Bull. Mas é outro que já virou novela também. Então, às vezes, fica ruim para quem fala muito e você aquece o mercado, mas você chama a atenção de outros clubes. Então, a gente viu aí o próprio presidente do Corinthians, Augusto Melo, falando do Gabigol, 700 milhões, que é para clubes aqui de dentro. Inviável, sem chance nenhuma. Então, essas situações, mas muita coisa também, a gente também já viu dirigente falando assim, a gente não falou desse nome nem desse aqui no clube. Foi o empresário do cara que falou. Coisa que o empresário também quer jogar para cima e começa essa coisa assim, desonesta até. Então, lá no Flamengo... E o Flamengo, Mari, quando você fala de defesa, lutou muito com defesa. Porque trouxe jogador, trouxe Pablo, trouxe o Davi Luiz. Eu gostei do... É para eu lembrar. Davi Luiz. E assim, foi campeão? Foi, mas deu certo? Não deu, porque era um jogador com a moral que tem, com a fama que veio. Então, assim, precisa correr rápido, eu concordo com você, e no silêncio. Sim. E aí apresentar. Por quê? Porque todo mundo quer jogar no Flamengo hoje. E, de fato, deixou ir o Avião, né? El Avião, o Rodinei, que lutou aí, está querendo liberar o Mateuzinho, que para mim é um baita de um jogador. Na lateral esquerda, tentando ajustar também agora com o encerramento da carreira do Felipe Luiz. Então, assim, precisa correr. Por quê? Tudo bem, tem o estadual primeiro, mas tem os torneios internacionais. Né? E a pré-temporada é importante também para esse início de trabalho. Acho que as laterais chamam muita atenção do torcedor mesmo. Talvez seja uma localização de atenção para o torcedor.